Estamos aqui novamente com o Papo Reto, esta semana com o professor Barroca do Sub-20, que está aqui com nós já há 6, 7 meses. Nós contratamos ele para fazer uma reformulação e profissionalizar mais ainda nosso departamento amador. Quais jogadores você considera que estão prontos ou quase prontos para jogar no profissional, Barroca? Presidente, é prazer estar aqui conversando com você e com os torcedores do Corinthians. A gente tem uma safra de bons jogadores que já estão fazendo esse processo final de transição para o futebol profissional, e tenho certeza que no final dessa safra alguns desses jogadores vão estar prontos para servir o futebol profissional em alto nível, que é o nosso grande objetivo. É difícil individualizar, a gente espera poder, por exemplo, repetir uma safra 9-7, onde teve Malcolm, teve Michael, teve Guilherme Arana, todos jogadores da mesma safra, jogando em altíssimo nível do futebol mundial, representando a seleção brasileira, né? E como esse processo ainda não está completo, a gente espera atingir essa maturidade na sua plenitude, concluir esse ciclo de transição base profissional, sub-20 profissional, para que esses jogadores cheguem em boas condições para dar resultado esportivo para o Corinthians, que é o grande objetivo do trabalho. Então, nessa interface do sub-20 para o profissional, o que você acha de importância da criação do time sub-23 do Corinthians? Tem muitos jogadores que batem a idade de 20 anos e muitas vezes ou não estão maturados ou até estão em um bom nível, mas a circunstância do futebol profissional não permite que eles possam fazer essa transição em definitivo, né? Às vezes tem 2, 3 jogadores na mesma posição, mais maduros, contratados. Então, a categoria sub-23 é uma oportunidade de você continuar maturando o jogador com o nível de exigência do clube, ofertando toda a estrutura que o clube dá ao jogador, e com bons profissionais controlando tudo isso, com o treinador do profissional controlando, vendo tudo isso de perto, treinando no mesmo horário, tendo uma conexão total de trabalho. E aí nas necessidades pontuais o jogador já está aqui dentro e ele tem essa possibilidade de ser aproveitado na equipe de cima, minimizando possibilidade de erro. E quais os principais fatores positivos e negativos que você vê com tanta visibilidade que hoje tem o departamento amador nas categorias sub-20, sub-17, sub-15 para os jogadores do Corinthians? Não só para os jogadores do Corinthians, de uma forma geral, hoje os jogadores de grandes equipes nessa idade, eles têm uma visibilidade muito grande. Nesse meu primeiro momento aqui no clube, eu estou procurando entender os grandes jogadores que o Corinthians formou, quais foram as principais características que se batem, né? Então, jogadores que foram formados pelo Corinthians, que jogam em altíssimo nível ou que passaram em altíssimo nível em seleções brasileiras, em Copa do Mundo, em grandes clubes europeus, jogadores que deram resultados esportivos. A história diz que foram jogadores que foram criados aqui desde muito cedo, né? Chegaram aqui muito jovens. Se a gente for ver aí o William, Edu Gaspar, Jô, Arana, Michael, Silvinho. Todos jogadores, Silvinho, todos jogadores chegaram aqui muito jovens, Marquinhos, zagueiro, todos jogadores chegaram aqui muito jovens e passaram a vida, essa iniciação aqui dentro do clube. Então é um trabalho que a gente tem feito de tentar aproveitar ao máximo os jogadores aqui desde mais jovens, para que eles cheguem nesse final de ciclo de base para profissional com a melhor formação adequada para servir o futebol profissional do clube. E o que você acha que mudou no estilo do jogo desde a sua chegada e a composição junto profissional e amador? Como é que você está vendo já com 6 meses de casa? Então, quando eu conversei com a direção do clube para vir para cá, o principal ponto era formar jogadores protagonistas. O Corinthians exige isso, formar jogadores corajosos, formar jogadores que tenham interesse no protagonismo do jogo, que tenham um entendimento coletivo, um nível coletivo bastante satisfatório, e que sejam formados para ter o protagonismo que o Corinthians exige, né? Em cima disso que a gente está trabalhando, de formar equipes que tenham a posse da bola, que sejam agressivas marcando, que tenham um nível de competitividade alto. Eu particularmente entendo que um bom trabalho de base em um grande clube, ela precisa você precisa chegar nas principais competições, você precisa entregar bons jogadores ao futebol profissional e, de preferência, ter um bom volume de jogadores servindo o mais alto nível, as grandes competições de fora, a seleção brasileira, e é em cima disso que a gente está trabalhando hoje. Você sabe que no Corinthians, incrível que pareça,
tão importante ou mais que a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, é a Copa Taça São Paulo. O Corinthians tradicionalmente sempre se dedicou muito à Taça São Paulo. De uns anos para cá está se mudando, está vendo outros objetivos também, mas como é que está esperar e tá essa preparação para a Copa São Paulo? A gente está agora, a gente fez um grande Campeonato Brasileiro, fomos invictos até o último jogo, a gente está na semifinal do Campeonato Paulista, já classificado. Antes da Copa São Paulo a gente vai ter uma experiência na Copa RS, que é uma competição extremamente forte, onde a gente tem Fluminense, Internacional, Boca Júnior, Defensor do Uruguai, equipes fortes para a gente se preparar, e a gente espera chegar no início da Copa São Paulo um nível de plenitude de preparação para que o torcedor do Corinthians tenha a possibilidade de ver nessa competição que é tão especial para o clube o trabalho que vem sendo feito na base e esteja mais próximo desses jogadores para que eles vislumbrem esses jogadores no futebol profissional em um curto espaço de tempo. Você que passou por outros grandes clubes, atualmente trabalha na seleção sub-20 na CBF, como é que você está vendo a interação junto do profissional e a base desde que você chegou? Excelente. Desde o primeiro dia que eu cheguei, uma interação total. Eu tenho ido constantemente participado do processo do interface com o futebol profissional, tanto com o Osmar, hoje com o Jair, a gente se fala diariamente sobre jogadores. No último jogo contra o Bahia, 2 jogadores do Sub-20 incorporando o banco de reservas, a gente troca material, a gente conversa individualmente. Tenho certeza que com essa conexão aí o Corinthians vai colher frutos a curto, médio e longo prazo, porque o trabalho está sendo feito com uma sinergia, o trabalho está sendo feito com comunicação, com lógica, com critério, com coerência, e trabalhando dessa forma não tem como dar um outro resultado a não ser um bom resultado para que os jogadores subam para o futebol profissional e sirvam o futebol profissional na sua plenitude, passando de todas as formas aí da base. Aí encerramos mais um Papo Reto hoje com o professor Barroca do Sub-20 do Corinthians, e já deixando o convite aí que em janeiro começa a Taça São Paulo e nós corintianos, como sempre, estaremos presentes para torcer pela nossa equipe. Um abraço.